Salut, vous allez bien? Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rubson da Frights Idiomas e hoje a gente vai estudar um tema muito importante que é o turismo. Bom, muitos alunos começam a estudar francês porque se interessam por algum monumento, pela história da França ou pela história talvez de outro país francófono. Sabem o que é a francofonia? Bom, se não sabe, depois vocês têm que ver o vídeo que a gente vai postar sobre francofonia. E se quiser também saber um pouquinho mais sobre a França, pode acompanhar também as nossas redes sociais, beleza? Enfim, muitos alunos começam com esse interesse. E é mais do que justo que a gente tenha um material falando um pouquinho sobre os pontos turísticos, também algumas dicas para quem vai viajar. Então a gente já tem feito isso. Se vocês estão acompanhando a gente no YouTube, sobretudo, tem vários vídeos falando sobre como se hospedar no hotel, sobre como se locomover, sobre os meios de transporte. Enfim, se vocês têm esse interesse, beleza? Não deixem de ver o nosso YouTube, tá bom? Então vamos lá. Vamos pro próximo slide. Beleza. Bienvenue, bienvenue, voilà. Bienvenue à Paris. Galera, eu sei que parece estranho, e é estranho mesmo. A gente nunca associa Paris com a Disney, não é verdade? E faz muito sentido. Porém, existe uma Disney em Paris. Vocês sabiam? Bom, para quem não sabia, bom, tá sabendo agora. Existe a Disney Paris. Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a história dela, que já tem várias décadas. Então, não é uma coisa que foi feita por agora. Na verdade, é algo muito antigo e que pouca gente sabe. Então as pessoas começam a estudar francês e começam a conhecer um pouquinho da França e muitas vezes não sabem que existe uma Disney em Paris, beleza? Uma Disney de verdade, tá bom? Antes disso, eu queria dar algumas dicas para vocês que vão viajar, enfim, sobre que lugares visitar na França. Também algumas dicas de meteorologia, porque é muito importante. Imagine, você se programa para fazer um passeio e faz um tempo terrível. Você quer ir, por exemplo, na Torre Eiffel e chove, por exemplo, na data que você marcou. Você não vai ver nada ou vai ver muito pouco e nem sei se vai ser possível fazer o passeio, beleza? Então é importante saber um pouquinho da meteorologia em Paris, que vai ser a cidade que a gente vai estudar hoje, para poder se organizar, porque senão a viagem fica complicada, beleza? Então vamos lá. La première chose, juste une seconde, voilà, ça marche. Alors, oui, c'est bon. Então a gente vai começar com as estações do ano, que é muito importante saber. Porque elas influenciam exatamente no clima, beleza? Então não é a mesma coisa você visitar Paris no outono ou no inverno e visitar na primavera ou no verão, menos ainda no verão, beleza? Porque são climas diferentes, são estações do ano diferentes e, obviamente, vão ser programas diferentes. Ça va? C'est bon? On continue. Alors, então, beleza. L'automne. Quelles sont les caractéristiques de l'automne? Então, quais são as características do outono? Vamos ver? Eu fiz uma separação em relação à temperatura mínima e máxima. Isso daqui é uma orientação, beleza? Então é uma média. Professor, minha colega viajou para a França no outono e não era essa temperatura. Isso é possível, beleza? Mas é uma estimativa a partir dos dados históricos, tá bom? Então vamos lá. Normalement, d'habitude, ça veut dire habitualmente ou normalmente, a temperatura mínima no outono varia ali entre 5 graus, 5,8, beleza? 5,8 degrés, c'est bon? 5,8 degrés. É uma aproximação, mas serve como orientação. Então quer dizer que vai fazer frio. Por isso a gente colocou aqui um alerta. Il fait froid, il fait froid. Beleza? Se você viu o nosso último vídeo, eu explico um pouco mais detalhadamente sobre o clima.
E fala um pouquinho das expressões que a gente usa para descrever uma temperatura ou um clima específico. Então, il fait froid significa faz frio, beleza? Então, no outono, il fait froid, faz frio, c'est bon? Après, on a il fait beau, il fait beau. Que significa il fait beau? O que significa il fait beau? Literalmente, ele faz bonito, mas não significa isso, não traduzam literalmente. Il fait beau significa faz um tempo bom, ou tem um tempo bom, beleza? Então, no outono, il fait beau. No outono, faz um tempo bom. Então, tem uma variação térmica grande aqui, de 5, 6 graus até 21, que é uma temperatura muito mais agradável, beleza? Então, pode fazer tanto muito frio, no final do outono, já se aproximando do inverno, quanto uma temperatura mais agradável no começo do outono, beleza? Depois a gente vai ver os meses que compõem cada estação do ano, perdão. Et une autre chose possible, on a il y a du vent. Então a gente pode ter vento também. Il y a du vent é uma tradução livre, venta ou tem vento, beleza? Então no outono il fait beau, pode fazer um tempo bonito. Il peut faire froid, pode fazer um tempo mais frio. E il y a du vent, on peut avoir du vent. A gente pode ter vento também, beleza? Então il faut faire attention, Très bien, on continue. Après, on a l'hiver. L'hiver, c'est bon? L'hiver, voilà. Então, o inverno. L'inverse é plus rigide. Então, o inverno ele é mais rígido quanto à temperatura, beleza? Então, a temperature minimale, 2,7 degrés. C'est froid, hein? Il fait froid. Então, frio é frio, beleza? 2,7 graus é bastante frio. Pode fazer uma temperatura negativa? Pode, não tem problema. Isso aqui é uma média. Normalmente não passa disso, mas é possível. Maximal, c'est 8,3 degrés. Então, uma temperatura máxima no inverno são 8,3 graus, mais ou menos, beleza? Sempre lembrando que é uma expectativa. Então, quais são os alertas que nós temos para o inverno? Il pleut. Então, normalmente no inverno é a estação que chove mais. Il pleut, c'est bon. Il fait froid. Então, faz frio, muito frio. Obviamente é o período do ano mais frio. Il fait froid. Il y a des nuages. Tem nuvens, faz tempo nublado. Então, dezembro ali é um período em que, por exemplo, há muita nebulosidade. Então, se você quer paisagem, um sol claro, paisagens bonitas, possa ser que dezembro não seja o melhor mês. C'est bon? Alors, ça c'est l'hiver. Très bien. Après, on a le printemps. Qu'est-ce que c'est le printemps? Alors, le printemps é a primavera, beleza? É a primavera. Alors, como funciona o printemps? Então, como é que a coisa funciona na primavera? Então, nós temos temperaturas mínimas ali na casa dos 5 graus, 5,3 degrés, d'accord? Plus ou moins. E maximal, a temperatura máxima, 19,6 degrés, ça va? Então, 19,6 graus. C'est bon, c'est agréable, é um período agradável, não venta tanto quanto no outono. Alors, il fait beau normalement. Então, normalmente você tem dias mais claros, com pouca nebulosidade na primavera, ça va? Então, temperaturas mais amenas também, em geral. Mais voilà, il faut faire attention, mais en général, c'est agréable. C'est bon? Après, on a l'été. Qu'est-ce que c'est l'été? Alors, l'été é o verão, beleza? O verão. Alors, évidemment, então, obviamente, no verão você tem temperaturas mais altas. Então, minimal 13,8 degrés, voilà. Maximal, a temperatura máxima em Paris, normalmente, 25,1 degrés, então em torno de 25 graus, beleza? Uma estimativa. E comment ça fonctionne au été? Voilà, à l'été, pardonnez-moi. Il fait beau généralement, então
você tem um tempo agradável normalmente. Il fait chaud aussi. E faz calor também. Il fait chaud, faz calor, ou tá quente, numa tradução mais livre, beleza? Très bien. Alors, pourquoi ça c'est important? Então, por que, que isso é importante? Então, como a gente disse, dependendo do que você quiser fazer em Paris, é importante saber um pouquinho essas condições climáticas e a temperatura também. Por exemplo, se tu veux faire une balade à vélo, se você quiser fazer um passeio de bicicleta, que é muito comum na França, em Paris também. Então você pode cruzar toda a cidade em passeios que duram, não sei, de 1 hora até 4, 5 horas. Então você pode dizer alguns quilômetros até dezenas de quilômetros, beleza? Então é importante você escolher, caso seja esse o seu objetivo, você escolher um clima mais ameno, então um mês mais interessante. Em geral, as pessoas visitam muito no verão, porque dá uma maior liberdade de passeios, beleza? Que a temperatura é mais amena, não chove tanto, não venta tanto. E também costuma ser o período das férias na França. Costuma ser não, é o período das férias, beleza? Très, très bien. On continue. Alors, então eu separei para vocês algumas outras informações sobre as estações, para a gente se organizar quanto aos passeios. Então, l'automne, il commence le 21 septembre, então ele começa 21 de setembro e vai até 21 décembre, c'est bon? Então, ele começa no dia 21 de setembro e vai até 21 de dezembro. Então, quais são os meses que compõem o outono? Setembro, outubro e novembro, ça va? Então, esses são os meses que compõem o outono. Então, setembro, outubro e novembro, beleza? Depois do outono, nós temos o inverno, l'hiver, c'est bon? Então, o inverno começa le 21 décembre jusqu'à 21 mars, c'est bon? Então, de 21 de dezembro até 21 de março. Então, nós temos décembre, janvier, février e, évidemment, mars, beleza? Então, aqui a gente separou os principais meses, mas começa em dezembro e vai até 21 de março, beleza? A mesma coisa aqui do outono. Novembro e também um pedaço de dezembro, tá bom? Après, on a le printemps, beleza? Então, le printemps, il commence le 21 mars jusqu'à 21 juin. Então, mars, avril, mai e juin. C'est bon? Então, março, abril, maio e, obviamente, junho. Après, on a l'été. L'été, que é o verão, beleza? Então, l'été commence le 21 juin jusqu'à 21 septembre. Então, ele começa em 21 de junho e vai até 21 de setembro, beleza? Então, juin, juillet, août, ça va? Então, junho, julho, agosto e setembro, beleza? Que é o último mês. Então, toda vez que você for pensar em organizar uma viagem para Paris, pensar sempre no clima e em quais passeios você quer fazer, beleza? Então, se você é uma pessoa que gosta da culinária, que não vai ficar tanto fazendo passeios externos, talvez não seja um problema viajar no inverno. Talvez não seja, se você não se importa com o frio. Mas se você quer andar pela cidade, se você quer andar de barco, por exemplo, no Rio Sena, então talvez não seja interessante num mês chuvoso. Talvez o verão seja o mês mais interessante. Ça va? C'est bon? Très bien. On continue. Beleza. Ici on a une carte de la ville, ou la carte de la ville. Aqui a gente tem um mapa da cidade, beleza? Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona a geografia de Paris, muito interessante. Então, ici on a la Seine, o rio Sena, beleza? Que é um rio muito emblemático da cidade de Paris. Então, tem várias pontes no rio Sena, enfim, várias atrações nas margens do rio. Je vais juste nommer, hein? Então, vou só nomear as atrações. Évidemment, la Tour Eiffel, voilà. E sabe, qu'est-ce que c'est une pyramide? O que é isso aqui, essa pirâmide? Essa pirâmide é o Louvre, beleza?
Depois nós temos l'Arc du Triomphe, o Arco do Triunfo, tá? Après, depois, la Cathédrale de Notre-Dame. Então, a Catedral de Notre-Dame. Depois eu vou mostrar fotos mais realistas. Isso daqui é só pra gente ter uma ideia de como é mais ou menos a disposição da cidade, tá? Não é um mapa tão fidedigno. Après, on a le Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, o Sagrado Coração, é uma igreja, beleza? E se on a d'autres choses, voilà. Algumas outras referências. O Museu Picasso, par exemple, ça va? Muito bem. E aqui a gente também tem uma outra informação sobre Paris muito interessante. Les arrondissements. O que significa isso? Então, Paris é distribuído em setores que formam como se fosse um caracol. Tá vendo? Como se fosse um caracol. Então, premier arrondissement, deuxième. Então, para você se localizar em Paris, você tem que saber em qual parte desse caracol, vocês conseguem observar aqui? Qual parte desse caracol você quer ir, beleza? Então, a gente começa premier arrondissement, deuxième e assim por diante, tá bom? Então, é importante você saber que Paris tem essa distribuição. Normalmente a gente está acostumado com distribuições com quadrados, com retângulos, coisas desse tipo, mas Paris tem essa distribuição um pouco peculiar, beleza? Très bien, très bien. On continue. Então aqui eu separei alguns pontos turísticos mais emblemáticos, mais conhecidos da cidade, tá? E aqui eu vou focar sobretudo numa leitura, então você vai ouvir, vai prestar atenção na pronúncia e, claro, também tem informação sobre o ponto turístico, beleza? Point d'intérêt, on dit en français, então um ponto de interesse, um local de interesse. Le premier, évidemment, o primeiro, e com certeza acredito que seja o ponto turístico mais conhecido de Paris, ou talvez o mais falado, La Tour Eiffel. Então, a Torre Eiffel não é o ponto turístico mais antigo, longe disso, mas é talvez o mais emblemático de Paris. Se você digitar Paris no Google, muito provavelmente vai chover um monte de imagens da Torre Eiffel. Beleza? Então, on va juste lire. Então, vou ler e vou salientar alguns pontinhos aí mais importantes. C'est le monument le plus visité de France. Então, beleza. Primeira informação, é o monumento mais visitado da França, beleza? C'est le monument le plus visité de France. Ça, c'est important. Haute de 325 metros. Então, ele tem 325 metros de altura, beleza? Haute de 325 metros. C'est important. La Tour Eiffel a été construite par l'Exposition universelle de Paris en 1889 par Gustave Eiffel. C'est bon? Então, foi construído em 1889 pelo Gustave Eiffel, voilà, en français. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une construction pas très ancienne. Isso é interessante porque não é uma construção tão antiga quanto a gente imagina. Então, obviamente, já tem mais de um século, porém, não é tão antiga quanto muitas pessoas pensam, beleza? Elle a détenu le record du plus haut monument du monde jusqu'en 1930. Então, ela deteve o recorde de monumento ou construção mais alta do mundo até 1930, beleza? Daí a gente vê a importância da Torre Eiffel para o mundo da arquitetura também, porque imaginem que para a época essa construção fez toda a diferença nos paradigmas da arquitetura, porque foi o monumento mais alto do mundo. Então foi um desafio do ponto de vista arquitetônico, beleza? Então ela ficou sendo o monumento mais alto do mundo até a construção do Chrysler Building a New York, até a construção desse prédio aqui em Nova York, beleza? Très bien. Il y a encore une autre information. Vue panoramique sur Paris depuis le sommet de la tour. Então aqui no ponto mais alto da torre, você tem uma vista de Paris muito interessante, que vale muito a pena. Então se você for a Paris,
ir à Torre Eiffel é quase que obrigatório. Por quê? Porque você vai ter uma visão de Paris única, obviamente, uma visão única de Paris. E daqui, aqui em perspectiva, dá pra gente ter um pouquinho da ideia da altura da torre. Então ela é realmente muito alta. E aqui em cima, isso também é curioso, você tem uma variação muito grande em relação ao eixo da torre. Então a torre, ela mexe um pouquinho, e isso é normal. E também é uma técnica para manter a construção em pé. Se ela fosse totalmente rígida, você poderia ter fraturas, coisas desse tipo, tá bom? Ça c'est très intéressant. Então aqui você pega um elevador, tem escadas e depois um elevador, e no alto da torre você tem essa visão de Paris que é muito interessante, beleza? Très bien. Après, on a l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe. Então, o Arco do Triunfo é um outro monumento muito importante de Paris, beleza? E c'est très intéressant aussi. Então, vamos ver um pouquinho sobre ele. Juste une seconde. Il se trouve au centre de la place Charles de Gaulle. Então, ele se encontra no centro da praça Charles de Gaulle. Charles de Gaulle foi um presidente francês muito, muito importante, beleza? Vale a pena pesquisar sobre ele também. L'Arc de Triomphe rend hommage à ceux qui ont combattu et sont morts pour la France pendant la Révolution française e la guerre napoléonienne. Pardonnez-moi. Então, o Arco do Triunfo, ele é uma homenagem às guerras napoleônicas, beleza? Isso é interessante. Então, daí a gente já vê que ele é muito anterior à Torre Eiffel, obviamente. Então, ele foi construído para relembrar esses grandes feitos do período napoleônico, beleza? Ça c'est très important. Como foi também o objetivo dos vários arcos feitos em Roma. Então, o Arco do Triunfo, ele é uma homenagem também aos arcos romanos. Então, em Roma você tem vários arcos e eles serviam como um memorial, algo desse tipo, para relembrar os feitos romanos, beleza? Então, foi uma ideia de homenagear a arquitetura romana e as conquistas do período romano. E também relembrar, obviamente, as conquistas napoleônicas. C'est bon? Então, en 1806, Napoléon Ier fait édifier ce monument inspiré des arcs antiques. Então, ele fez esse arco, como a gente acabou de dizer, em homenagem aos arcos romanos, sobretudo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Après, on peut revisiter ça pour voir la question phonétique. Então, depois a gente pode revisitar os textos para salientar algumas questões fonéticas importantes. Très bien. Évidemment, obviamente não poderíamos não trazer o Louvre. Ça va? Alors, vieux de 8 siècles. Então a gente está indo aí quase que em ordem de data, ou em ordem temporal. Então ele tem mais ou menos 8 séculos de idade. Então é uma construção muito antiga, beleza? L'ancien Palais Royal dispose de plusieurs collections. Aqui a gente tem outra informação interessante. O antigo Palácio Real dispõe de várias coleções. Por que Palácio Real? Inicialmente, o Louvre era a sede da monarquia, era o Palácio Real. E apenas depois da destituição da monarquia, ele virou, muito depois, ele virou um museu, beleza? E essa construção aqui, ela também é mais recente, tá? Ela data de outro período. Diferente do Palácio Real, que é essa construção aqui. C'est très intéressant alors, então é muito interessante porque o próprio museu faz parte da coleção. Então não foi uma construção feita para abrigar uma coleção de arte, mas o próprio museu é em si uma peça de arte, né? Uma peça histórica. Ça va? Vamos continuar lendo. Il y a plus de 35 000 œuvres. Então tem mais de 35 mil obras. Muita gente fala que para visitar todo o museu você vai precisar de alguns meses. Se você fizer uma visita tranquila, vendo de fato as obras, vai precisar de alguns meses, porque ele é realmente imenso. Até para andar sem visitar as obras, você já vai cansar bastante.
Parmi eux, então entre as obras, il y a des chefs d'œuvre de l'art occidental, mais aussi des civilisations antiques, égyptiennes, grecques et bien d'autres. Então, entre as obras, tem algumas obras-primas da arte ocidental, beleza? Mas também das civilizações antigas. Então, você tem algumas estátuas egípcias, gregas e de outras culturas também. Alors, c'est très intéressant. Então, o Louvre é uma das visitas incontournável, então, que a gente não pode evitar. Então, se você for a Paris, tem que ir ao Louvre, porque é um museu muito único, tá bom? E dentro do Louvre, você vai ter também uma outra coisa muito interessante, que é La Gioconde, que é a Mona Lisa, beleza? Ela fica dentro do Louvre, numa sala imensa, onde ela tem o papel de destaque. La Gioconde é peut-être l'œuvre d'art la plus célèbre au monde. Então, a Mona Lisa é talvez a obra de arte mais conhecida do mundo, sem dúvida. La Joconde a été volée le 22 août 1911, alors qu'elle était exposée au Louvre. Então você tem várias curiosidades sobre a Mona Lisa. Uma delas é que ela foi roubada durante uma exposição em 1911. Ela ficou 2 anos, se eu não me engano, perdida até ser reencontrada. Salut, ça va? Então, bom, continuando depois do Louvre, a gente tem uma outra construção muito importante, que é a Cathédrale de Notre-Dame de Paris. Muito bem. Por que ela é importante? Então, por que ela é importante? Primeiro, que é uma construção muito antiga, beleza? Muito antiga também. E il y a une autre chose importante, tem outra coisa muito importante, que recentemente ela sofreu com um incêndio. Então, não sei se vocês lembram, deixa eu recordar, 2019 teve um incêndio que destruiu grande parte do interior da catedral, sobretudo das partes mais sensíveis, então teto de madeira, sofreu muito com esse incêndio. Então, le lundi 15 avril 2019, pardonnez-moi, la cathédrale de Notre-Dame a été gravement endommagée lors d'un incendie. Então, a gente acabou de falar. Em 2019 ela sofreu vários danos, foi danificada seriamente com um incêndio, tá bom? Après, on a l'église la plus emblématique de France est fermée au public durant sa reconstruction. Então ela está fechada durante esse período da reconstrução para os turistas. Então, se você quiser visitar a Catedral de Notre Dame, você vai ter que vê-la por fora, tá? Não é possível entrar, pelo menos por hora. Construite au cœur du centre historique de Paris au XIIe siècle, les travaux ont mis près de 182 ans avant d'être achevés. Então, os trabalhos de construção da torre demoraram quase 200 anos, 182 anos, para serem terminados. Então, é uma obra que é um retrato da história da cidade também, né? Ça, c'est très intéressant. Muito bem. Qu'est-ce qu'on a après? Finalement, Disneyland Paris. Então, depois de ver pontos turísticos mais clássicos da cidade, a gente chega num ponto turístico pouco conhecido, eu diria, das pessoas que gostam da cidade, que gostam de Paris e que gostam de francês, ou que gostam também do mundo francófono, beleza? Quelle est l'histoire de Disneyland Paris? Então, qual é a história da Disneylândia da Disney em Paris? Então, le 12 avril 1992 marquait l'ouverture historique de Disneyland Paris. Situé à 32 km à l'est de Paris, il y a une gare TGV dans le complexo. Então, aqui eu trouxe algumas informações interessantes. Ela foi construída em 1992. Uma curiosidade, havia na época uma disputa entre a França e a Espanha para saber qual país receberia a nova sede ou a outra sede da Disney. E obviamente, Paris e a França acabou ganhando, e os espanhóis ficaram muito chateados porque, enfim, poucos países têm uma Disney, abrigam outra Disney, e obviamente a Espanha gostaria muito de ter recebido.
Porém, por algumas razões, talvez por uma eficiência maior nas negociações, a França acabou ganhando. Um outro dado interessante, que a Disney não fica longe de Paris, fica a mais ou menos 32 quilômetros de Paris, é pouquinha coisa. E você pode acessá-la, você pode ir até a Disney usando um TGV. Então, se você não sabe, o TGV é um train à grande vitesse, é um trem de alta velocidade e que muito tempo deteve o recorde de trem mais rápido do mundo. É um trem que viaja em média a 300 quilômetros por hora, isso é muita coisa. E ele, por um longo tempo, foi o trem mais rápido do mundo, tá bom? Então, em Gare du Nord tem uma estação desse trem, enfim, na Disney de Paris. Que ce soit en famille ou entre amis, une visite à Disney Paris, c'est une expérience très intéressante. Tem um errinho ortográfico aqui, tudo bem? É um feminino. Então é uma experiência muito interessante para visitar com amigos, com familiares ou conhecidos. E é bacana porque você tem a opção de visitar, fazer o turismo mais tradicional em Paris e visitar a Disney também, caso você se interesse pelas atrações do universo Disney. Então é muito bacana você poder unir esses dois tipos de turismo que dificilmente se encontra, né? Um turismo mais clássico, histórico, com um turismo mais atual, mais moderno, digamos assim. Bom, isso é mais ou menos o que a gente queria trazer para vocês. Merci énormément de votre attention. Obrigado pela atenção de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem colocá-la nos comentários. A gente vai ter o maior prazer em respondê-la e em ajudar, se for possível. Merci énormément. Au revoir.